Mais uma vez estamos juntos aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, terça-feira, ao vivo, e o nosso assunto é sobre as 7 últimas pragas do livro do Apocalipse. Esse assunto te traz medo, te traz esperança. Você tem uma interrogação sobre esse tema? A gente vai abordar um pouquinho sobre ele, tirando algumas dúvidas, falando sobre a relação das pragas do Apocalipse com as pragas do Egito também. Dentro de instantes eu volto com você, é bem rapidinho, ao vivo, e eu aguardo você interagindo aqui no programa Escola Bíblica, Apocalipse e Revelações de Esperança. A gente volta já já. Estamos ao vivo no programa Escola Bíblica e é muito bom ter você com a gente mais uma vez. Durante a semana, nós estamos estudando temas diferentes aqui no programa Escola Bíblica. Estamos no 19º tema. E hoje, terça-feira, nós estamos abordando a segunda parte do estudo 19, que é sobre as 7 últimas pragas do Apocalipse. Ontem começamos a introduzir esse tema, hoje vamos para a segunda parte, depois quarta-feira, quinta-feira, e nós temos 21 temas, tá? Estamos no 19º, são 21 temas, a gente logo vai estar encerrando, com certeza, essa temporada e com mais uma nova temporada que está sendo preparada para você também. Muito importantes temas para você e você interagindo com a gente também. Eu agradeço a sua participação e eu queria começar dizendo o seguinte: o tema dessa semana é um tema forte, é um tema que mexe com as pessoas porque ele envolve decisões, ele mostra o juízo de Deus. Só que antes da gente dar uma pincelada sobre o que foi falado ontem e abordando o tema de hoje também, eu queria começar agradecendo a você que está acompanhando a gente, quem sabe acompanhando pela primeira vez, e dizer o seguinte: quando a gente estuda o livro do Apocalipse, e nós estamos estudando aí há várias semanas, nós não podemos esquecer de uma coisa. O livro do Apocalipse, ele começa dizendo sobre a importância do estudo da palavra de Deus, no capítulo 1. Capítulo 1 do Apocalipse começa falando sobre a importância de estudar o livro do Apocalipse, a importância para a salvação. E a gente começa a perceber, estudando cada capítulo, cada assunto que foi abordado aqui, que o foco é o grande conflito entre o bem e entre o mal. É entre você escolher a Deus ou você escolher o caminho do inimigo de Deus, o caminho dos homens também. Nós estudamos aqui sobre o santuário e é importante a gente interiorizar isso também. Falamos que na terra, Deus pediu através de Moisés que fosse construído um santuário, um tabernáculo, que era uma cópia, uma representação do santuário celestial, que é o lugar do trono de Deus. Em resumo ali, tudo que aconteceu no santuário, todos os simbolismos, onde Jesus está agora, intercedendo, julgando também, ali é o lugar da adoração de Deus. Então, tudo que a gente tem falado aqui tem que ter algo como pano de fundo. O santuário de Deus está sendo atacado por Satanás. Muitas vezes as religiões têm tentado tomar o lugar de Deus, colocando a Deus de lado, rejeitando a existência de Deus, a não crença religiosa e mesmo a religião, muitas vezes, pela forma como ela tem sido conduzida por líderes, ela zomba de Deus. Homens que são infiéis, homens que só pensam em si mesmos, pastores que apacentam a si mesmos, líderes religiosos que não estão ligados à verdade da palavra de Deus. E tudo isso acaba por fazer o seguinte: jogar por terra a mensagem de um Deus que é amor e é justiça também. Não perca o foco. Existe um grande conflito e a gente tem que escolher de que lado a gente está. E para isso é importante a gente estudar a Bíblia, abrir a palavra de Deus e abrir o nosso coração também para a gente entender a profundidade dessa mensagem. Eu senti essa vontade de trazer essa reflexão para você no início do programa de hoje.
não se esqueça de uma coisa, não é necessariamente um sermão que a gente tem apresentado todos os dias. Nós temos apresentado aqui temas e temos estudado juntos. Algumas pessoas são profundas, conhecem muito o livro do Apocalipse. Algumas pessoas estão caminhando, algumas estão se lembrando de algumas coisas que já estudaram. No entanto, existem pessoas que nunca abriram o livro do Apocalipse, nunca sequer estudaram a Bíblia. E nós queremos, de alguma maneira, que Deus fale ao seu coração e que você entenda os princípios de escolher a Deus como o seu Senhor e Salvador. Nós vamos estudar, e antes a gente sempre lembra você que existe a possibilidade de você ter na sua casa com você o material que a gente estuda aqui. E o material que a gente tem apresentado é esse. Nós estamos já encerrando a temporada, mas dá tempo de você pedir, não se esqueça disso, tá? Apocalipse, Revelações de Esperança, é um guia de estudos que a Novo Tempo oferece para você. Nós temos os amigos telespectadores que são anjos da esperança, são patrocinadores desse material. Se esse material chega gratuitamente até você, é porque existem milhares de pessoas que contribuem voluntariamente para a produção desse material. Então faz o seguinte, liga para a gente, manda um WhatsApp, o WhatsApp que você está vendo na tela agora é o 12981001615. Você pode escrever assim, olha, eu gostaria de receber esse material. E a gente vai cadastrar você pelo WhatsApp ali, na hora, e daqui a alguns dias esse material vai chegar na sua casa, tá? Eu quero aproveitar esse término aí da temporada e oferecer esse material para você estudar na sua casa também, ok? Temos as nossas redes sociais que eu vou falar daqui a pouquinho. Aliás, daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui algumas pessoas que estão escrevendo para a gente nas redes sociais e dando opinião sobre os temas da semana também. Nós vamos orar agora e vamos falar com Deus, pedindo que Ele dê sabedoria para que a gente entenda qual é a mensagem que Ele tem para a gente mais uma vez nessa noite. Obrigado, bom Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado porque em Ti nós temos esperança. E nós pedimos agora que o Senhor nos dê a compreensão certa sobre esse tema, um tema difícil, as 7 pragas, um tema forte, mas que o Senhor espera que nós entendamos. E é por isso que nós nos colocamos de coração aberto em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo a você que está chegando agora. Estamos começando 7 pragas do Apocalipse. E ontem, contextualizando, nós estamos na segunda parte, ontem nós falamos o seguinte, que um pouco antes da volta de Jesus, apresentada no livro do Apocalipse por João, Jesus vai voltar um pouco antes, a mensagem da verdadeira promessa dada aos fiéis será pregada a esse mundo. Uma mensagem pura, de um evangelho puro, de sair das falsas igrejas, das falsas crenças. E quem não aceitar essa mensagem e continuar ligado à Babilônia espiritual, à bagunça espiritual, ele participará então das 7 pragas do Apocalipse. E nós paramos por aí. As 7 pragas são uma demonstração do juízo de Deus sobre os impenitentes, sobre aqueles que rejeitarem o convite de Deus que está sendo feito hoje, agora, nesse momento. E isso não é uma acusação, isso não é um medo, isso é um fato. Na vida, nós teremos que escolher qual caminho seguir. E eu quero continuar com você, agora apresentando a pergunta de número 2. Capítulo 19 do Guia de Estudos, a pergunta número 2 é essa daqui. Como são descritas as 4 primeiras pragas? Eu mencionei que hoje nós começaríamos a estudar as pragas, né? As 7 pragas. Ontem foi uma introdução e a gente começa estudando aqui quais são. E eu começo com você lendo Apocalipse capítulo 16, versos 1 ao 9, ok? Versos 1 ao 9. E diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E a gente continua.
E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo é tu, ó Senhor, que és, que eras, que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue de beber, porque disto são merecedores. E a gente chega na última parte aqui do verso, falando sobre a descrição das 4 primeiras pragas. Diz assim: E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar glória, ou darem glória. Então a gente começa a entender 4 pragas. E aí surgem algumas perguntas para a gente. Essas pragas são literais? Essas pragas são simbólicas? Essas pragas vão acontecer simultaneamente? Em que momento? O fato é que nós entendemos que essas pragas, elas são pragas literais. E por que nós entendemos que essas pragas são literais? Porque elas fazem uma ponte, uma associação com as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. E eu quero mencionar para você aqui, inicialmente, quais são as 4 primeiras pragas que nós lemos agora nesses versos. Quer acompanhar, anotar com você aí? Olha só quais são as 4 pragas, as 4 primeiras. A primeira delas é úlceras malignas e perniciosas. A segunda praga, o mar se torna em sangue. Terceira praga, os rios e as fontes das águas se tornam em sangue. E a quarta praga, os homens queimados pelo sol. E você percebe aqui 4 pragas. E eu tento imaginar, você sabe que a gente está vivenciando no Brasil um grande desafio em meio à natureza, que é um óleo que está sendo espalhado por todo o litoral, principalmente nordestino do Brasil. Alguns questionam o local onde veio, alguns apontam a possibilidade de ter vindo de um país vizinho, da Venezuela ou não. E eu sei que existe muito do litoral brasileiro que tem sofrido com isso. O fato é que não é todo o litoral, só para a gente contextualizar e entender acerca das pragas. O litoral paulista ainda não foi atingido, não sei se será. O litoral do Rio de Janeiro. O fato é que, independente de atingir todo o litoral brasileiro, isso movimentou o Brasil. E as pessoas estão preocupadas, ansiosas, algumas questionando e aí vai. Por que eu digo isso? Porque, de alguma maneira, eu creio que as 10 pragas, ou melhor, as 7 pragas do Apocalipse, incluindo a transformação do mar em sangue, da água em sangue, creio que não necessariamente todo o mar de todo o planeta se tornará em sangue. Que você olhará de fora da terra e verá um vermelho total. Ou todos os rios, mesmo porque Deus vai preservar os fiéis. Mas eu creio que Deus dará pinceladas, como se fossem os óleos espalhados no Brasil, alguns lugares, e isso vai movimentar as pessoas, isso vai fazer com que as pessoas entendam que alguma coisa diferente está acontecendo. E nós percebemos aqui que, num determinado momento, e a Bíblia não declara profundamente alguns detalhes que você pode estar se perguntando: pastor, isso vai acontecer de uma vez? Vai ser uma coisa após outra? O que nós sabemos é que, em algum momento, isso vai acontecer. Isso vai acontecer e atingir aqueles que rejeitaram a Deus. O sol queimando as pessoas, o calor excessivo do sol, a gente já tem percebido isso, né? E tantas outras coisas mais. A gente vai para o intervalo e hoje eu quero fazer uma coisa diferente para você que está acompanhando ao vivo aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para as pessoas que estão seguindo a gente nas redes sociais. E eu tenho algumas pessoas aqui que estão escrevendo para a gente. Quem escreveu aqui no YouTube é o Marques Guerreira, a Marques Guerreira, dizendo assim: amém, pastor, estudo muito bom e forte. Você está acompanhando ali, realmente é um estudo muito forte, Marques. É um estudo difícil porque ele fala sobre a justiça de Deus, né? A gente fala muito sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, mas um dia Deus vai julgar. E tem também o Lucas dos Santos dizendo assim:
Não perco um programa Escola Bíblica, os temas são todos interessantes para meditar mais e mais sobre a palavra de Deus. E o Lucas falou uma coisa importante. Lucas, obrigado. E você que está em casa, não se foque somente na profecia em si. Se a gente se foca só na profecia, a gente desfoca da mensagem de Apocalipse. A mensagem de Apocalipse, como diz o Lucas ali, cada ensino aqui deve levar a gente a estudar a palavra de Deus e buscar a Deus, buscar a Cristo Jesus como nosso Senhor. Ok? A gente vai rapidinho para o intervalo. Na sequência, eu quero falar um pouquinho mais sobre as 7 pragas, as 4 primeiras, e qual é a relação dela com as 10 pragas do Egito. A gente volta já. Já voltamos com a Escola Bíblica, estudando sobre as 10 pragas, ou melhor, as 7 pragas essa semana. E a relação das 7 pragas do Apocalipse com as 10 pragas descritas no Antigo Testamento, as 10 pragas do Egito. Olha, sempre que nós estudamos o Apocalipse, nós voltamos para o Antigo Testamento. Não adianta a gente criar expectativas e criar conceitos proféticos se nós não formos bíblicos. E eu quero mencionar para você aqui, e vai ser apresentado na sua tela, agora as 10 pragas do Egito. Quais foram as 10 pragas do Antigo Testamento, da qual Moisés, instruído por Deus, retirou o povo do Egito? Acompanhe comigo aqui, para a gente entender um pouquinho a associação dela com as 7 pragas do Apocalipse. A primeira delas é quando o rio se torna em sangue. Depois, você pode ver à sua esquerda, tá bom? À sua esquerda. O rio Nilo em sangue, depois a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, depois a praga das moscas, dos animais, das úlceras, do granizo, dos gafanhotos, das trevas e depois a morte dos primogênitos. O que chama atenção é que as 10 pragas do Egito, cada uma delas tinha uma representação de um deus egípcio, de um deus pagão. Então Deus fez o quê? Deus usou exatamente os deuses que os egípcios adoravam, as representações, porque eles adoravam as rãs, eles adoravam o rio Nilo, animais, o sol, e Deus transformou em trevas. E a gente pode ver aqui que eles adoravam os mortos, e Deus acabou permitindo que os filhos primogênitos dos animais e dos egípcios morressem. Com isso, Deus foi de forma didática mostrando para o povo egípcio que ele era o único Deus verdadeiro. A gente indo até o Apocalipse, a gente percebe algumas pragas similares, algumas pragas que têm uma relação, como por exemplo, quando lá no Egito o rio se transformou em sangue. Entre as 7 pragas do Apocalipse também os rios e o mar se tornarão em sangue. E aqui é uma representação, 3.400 anos depois, nos dias de hoje, e muito em breve, Deus vai colocar justiça. Os eventos voltarão a acontecer literalmente e terão seu início quando Jesus concluir o seu ministério intercessor no santuário celestial. Quando Jesus está no santuário hoje intercedendo por mim e por você. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim, olha, não existe mais oportunidade, eu já dei oportunidade. Já foi dada a oportunidade de você conhecer, de você aceitar, de você estudar, de você colocar no seu coração a minha mensagem. E nesse momento, Deus vai dizer assim, olha, agora a minha justiça virá. Assim como foi feito com o povo egípcio, Deus deu oportunidade. Deus deu várias oportunidades para o povo egípcio. Eles não aceitaram e Deus disse assim, olha, agora não tem oportunidade mais. E então o quê? O povo egípcio, principalmente os soldados, morreram ali no Mar Vermelho. Eu quero ler Apocalipse 22, mas antes, algumas pessoas estão escrevendo para a gente aqui. Nós estamos interagindo com algumas pessoas que estão escrevendo pelo Instagram, tá? Nosso Instagram, pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. A ideia, Henrique, algumas pessoas escrevem o nome, outras têm o nome do próprio envio ali, do próprio mecanismo, o YouTube ou o Instagram. Ela está dizendo o seguinte, esta é a 3ª vez que estudo Apocalipse e por ser difícil é que estou estudando de novo, aprendendo mais um pouquinho. É claro, obrigado então. Aí
AID, né? Não está dando para ler direitinho aqui, mas é isso. Eu agradeço a você. O que eu quero dizer para você que está em casa é exatamente isso. Nem sempre vai dar para você entender completamente o Apocalipse, nem eu entendo, ninguém entende. Por isso é importante a gente estudar esse guia de estudos, estudar outros livros também, e assim a gente vai se aprofundando cada vez mais. Temos mais alguém que escreveu para a gente aqui, mais uma interação agora e a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o tema. A Jaqueline Almeida disse assim: eu e meu marido assistimos todos os dias, é uma bênção. Ele frequenta outra denominação e tem aprendido bastante. Obrigado, então, Jaqueline. Obrigado ao seu esposo também. E eu sei que existem pessoas de várias denominações, quem sabe é o seu caso também, né? Que não é necessariamente adventista, que é a denominação que mantém a Novo Tempo. Mas estamos aprendendo juntos. E isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado, Jaqueline. Quem é injusto, seja injusto. Eu quero ler esse verso do Apocalipse para você, 22, verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O livro do Apocalipse, ele no finalzinho, né, o capítulo 22, ele faz uma associação com as 7 pragas, dizendo o seguinte: a partir de amanhã a gente vai estudar as 3 últimas pragas. Mas sobre as 7 pragas, o Apocalipse diz assim: vai chegar um momento, quando Deus encerrar a oportunidade para o ser humano, em que a porta da graça vai se fechar. Esse termo, porta da graça, a porta que está aberta hoje, que nós podemos aceitar, não é um termo bíblico, não é usado na Bíblia, mas a gente usa esse termo como uma forma didática de dizer que vai chegar um momento em que a oportunidade, a porta da oportunidade vai ser encerrada. E aqui a gente vê no Apocalipse 22, verso 11, dizendo assim, que chegará um momento que aquele que estiver fazendo a vontade de Deus vai continuar fazendo. E aquele que abandonar a vontade de Deus, ele vai continuar ao lado do inimigo de Deus. Assim como a porta se fechou na Arca de Noé, um dia a porta da graça vai se fechar também. E a gente continua aqui falando sobre o sentido do livro do Apocalipse. É importante a gente entender sobre as 7 pragas, mas é importante a gente entender algo também que traz uma lição para nós. E eu leio junto com você o que está escrito aqui. Diz assim, Apocalipse 1, 1 a 3. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. E continua o verso, dizendo assim, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22 fala que Deus vai julgar muito em breve. Apocalipse capítulo 1, a gente volta lá no início, fala assim, Jesus está voltando. Estude as palavras desse livro. E você está estudando? Porque o tempo está próximo. Porque a justiça de Deus virá de acordo com as nossas escolhas. De acordo com o que nós escolhemos para a nossa vida. Deus ou não. Apocalipse 15 é o texto que eu encerro esse estudo de hoje junto com você. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Eu quero ser bem rápido aqui no pouco tempo que temos. Se a gente vai até Êxodo 15, a gente encontra ali Moisés diante do Mar Vermelho, cantando e louvando a Deus pela vitória sobre o Egito. Depois a gente vai até Apocalipse capítulo 15 e faz uma referência a essa vitória de Moisés. Um pouco antes da volta de Jesus, os salvos dirão diante do mar de vidro. É apenas um simbolismo de vitória, representando o Mar Vermelho. Dirão, louvado seja Deus, porque nós vencemos por Ele. As 7 pragas não atingiram, as 10 pragas não atingiram o povo egípcio, o povo fiel, o povo de Deus.
o povo judeu. E eu digo para você, as 7 pragas não atingirão aqueles que permanecerem fiéis ao lado de Jesus. Amanhã e depois da manhã nós vamos estudar sobre as 3 últimas pragas. E vamos entender um pouquinho mais qual é a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Permaneça fiel a Deus. Senhor, bondoso Pai, sabemos que muito em breve a Tua justiça virá. Hoje nós temos a Tua misericórdia, a Tua graça ao nosso dispor. E nós queremos aceitar a Tua graça nesse momento. Esteja ao nosso lado, nos perdoe, nos transforme e nos dirija a cada dia ao Teu lado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.